Agora nós vamos ver, desde o início, como trabalhar com o GeoGebra. Nós vamos ver os comandos básicos. Então, a primeira coisa que você precisa saber é como acessar o GeoGebra. Tem como baixar o programa no seu computador, instalar o programa no seu computador, e também tem como você acessar pelo navegador. O programa que você usa para navegar pela internet. Então você pode utilizar, estou usando aqui o Google Chrome, você pode utilizar o Firefox, o Opera, Internet Explorer, qual você preferir. Então a primeira coisa, para você não precisar memorizar, né, é geogebra.org, mas vamos supor que você não lembra disso. Então você coloca só GeoGebra ali, ele já vai pesquisar para você. Se o seu não pesquisar automaticamente, você vai lá na página do Google e digita GeoGebra. E é o primeiro resultado aqui, ó. Já clica nele. Tem várias formas de trabalhar com o GeoGebra. Eu, particularmente, prefiro utilizar o GeoGebra clássico. Uma questão de hábito, da forma como as coisas aparecem. Então, eu prefiro usar o GeoGebra clássico, eu clico nesse aqui. Então, depois, se vocês quiserem explorar as outras ferramentas, recomendo. Mas se você não tiver tempo, faça como eu estou apresentando. Então, ele aparece essa tela aqui para você. E a primeira coisa que eu gosto de fazer, as pessoas costumam entrar com os dados aqui. Eu não gosto muito, porque esse negócio aqui é muito complicado. Depois, quem quiser trabalhar aqui, trabalha, vai perceber porque eu digo que ele é complicado. Ou talvez não ache complicado. Mas aqui, onde eu estou com... Acompanhe aqui o ponteiro do mouse, no canto superior direito, tem esses 3 riscos aqui. Isso aqui são os menus. Né? Clica ali, aparecem os menus. Tem arquivo, novo, abrir, gravar. Muito parecido. Editar, exibir. É muito parecido com os menus de programas já conhecidos. Word, Excel. Então, não é muito diferente dos programas em geral. A diferença é só que para acessar o menu tem que clicar aqui nesse cantinho. Aí você acessa a barra de menus. E a primeira coisa que eu gosto de fazer, sempre que eu vou trabalhar com o GeoGebra, eu clico aqui em exibir e clico aqui embaixo, campo de entrada, deixo marcado, aí aparece aqui. Então, ao invés de entrar com os valores aqui em cima, eu prefiro entrar aqui embaixo. Então, sempre quando eu explico para vocês, digita o comando. Aí, onde você vai digitar esse comando? Aqui. Então, você vem com o mouse aqui, com o ponteiro, e clica ali onde está escrito a entrada. Fica piscando o cursor ali. A menos que tenha algum problema, mas a partir do momento que você clicou, o que você digita aparece ali no campo de entrada. Aí, algo que eu disse para vocês fazerem lá na tarefa 2, item E, para construir os gráficos. Eu falei, digita o comando do gráfico, algumas pessoas encontrarem dificuldades. Então, eu vou fazer. O primeiro é curva. Então, você vai digitar exatamente como está lá. Abre parênteses. Aí põe T, põe vírgula, põe zero, põe vírgula, depois põe T, depois põe vírgula, depois põe zero de novo, depois põe vírgula. Depois você vai colocar o número da velocidade inicial, que depende do seu RA. Eu vou fazer o com que eu fiz aqui, que é 10. Aí tem lá um vezes. No primeiro gráfico, eu esqueci de colocar esse vezes. Se você coloca nada, ele até entende o que é. Se você faz um espaço, ele já vai entender que é um produto. Mas algumas vezes dá crepe, então para ter certeza que vai funcionar direitinho, você coloca um asterisco. Lá no vídeo eu coloquei uma bolinha azul. Aquela bolinha azul representa o asterisco, então você coloca o asterisco. Aí depois vem, abre e fecha parênteses, aqui dentro do parênteses, S, Q, R, T, aí 2. Esse S aqui, RT de 2 é a raiz de 2. Aí esse parênteses aqui no raiz de 2
Ele não é obrigatório, mas como está lá assim, eu estou fazendo. Dá para fazer sem esse parênteses. Agora, esse parênteses aqui do 2 não tem como fazer sem, porque você coloca SQRT, quer dizer para calcular a raiz quadrada. E o que você coloca entre parênteses, no caso do 2, é o que está calculando a raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada de 2, aí dividido por 9,81. Então, lembrando que é ponto, eu falo lá no vídeo que é ponto. Se colocar vírgula aí, vai dar errado. Quem é o símbolo que separa a unidade das casas decimais para o GeoGebra é o ponto, igual na sua calculadora. Então, tem o SQR, tem um parênteses aqui antes do SQRT de 2, aí tem que fechar esse parênteses. Depois tem o 9,81, tem um parênteses lá também. Então, abre e fecha aquele parênteses. E esse outro parênteses aqui é o parênteses que está fechando o comando da curva. Aí você aperta Enter. Terminou de digitar? Aperta Enter. Aí ele vai desenhar para você. Ó. Aqui está o gráfico. E aqui está o comando que você colocou. T0, T0, 10. Aí aqui ele coloca o ponto. Não é o ponto embaixo, que é o ponto das casas decimais. É o ponto em cima, o ponto no meio da linha, que representa o produto. Então, 10 vezes raiz de 2 sobre 9,81. Que no caso ele entende como 9,81. E aqui ele já aproxima, né? Esse valor máximo, 10 raiz de 2 sobre 9,81, que é 1,44. A gente faz essa conta lá no vídeo, a gente discute isso lá no vídeo. Então vamos supor que você digitou algo errado aí. Curva T0, T0, e o seu não era 10. Vamos supor que o seu é 19. Então 19, aí você percebeu que o seu era 19, e você fez igual o que eu coloquei lá, tinha esquecido. Então você vai fazer corretamente agora. Aí SQRT. Aí eu falei que dava para fazer sem o parênteses, estou fazendo agora sem o parênteses, só para vocês verem. Dividido por 9,81. Aí esse parênteses aqui tem que ter, está fechando o parênteses lá da curva. Todo parênteses que é aberto tem que ser fechado. Você aperta Enter. Aí está um em cima do outro. Para você fazer aparecer ou desaparecer algum objeto ali, só de mostrar, você clica aqui na bolinha. Ó. Esse é o com 19. Então, se eu quero fazer com que ele não apareça na tela, eu clico aqui, ó, a bolinha fica transparente, ele sumiu. E se eu clico de novo, ele aparece. Perceba que esse aqui do 19 é maior. Ele vai até o 2,74. E o outro vai até 1,44. Então, ele é maior. Então, quando eu clico em cima da bolinha, ele mostra ou não mostra o objeto. Quando eu clico assim, ele mostrou o objeto. Eu clico de novo, ele não mostra o objeto. Se a bolinha está branca, é porque não está mostrando. Se ela fica com alguma cor aqui, no caso a cor cinza, ele está mostrando. Então, como a gente faz para apagar? Eu quero apagar, esse aqui está errado. Eu quero apagar. Então, como está um em cima do outro, para você clicar em cima do desenho fica difícil. Então, a primeira coisa, se não tiver aqui nessa flechinha, tá vendo que tem uma linha azul em volta? Quer dizer que você está trabalhando desse jeito aqui. Se não tiver, você clica aqui em cima, clica em mover. Aí você clica aqui, ó. Quando você clica que fica cinza aqui em volta, não na bolinha, mas no retângulo aqui em volta da bolinha. Aí aqui ele está marcado, ele está selecionado. Se você vê, ó, está sombreado aqui. Para desmarcar, você vem e clica em qualquer lugar aqui do gráfico. Da parte onde tem o gráfico. Não pode ser em cima de um objeto, senão você vai marcar o outro objeto. Então, assim desmarcou. Então, aqui assim marcou, ele está selecionado. Igual quando você marca uma palavra lá no Word, ele está selecionado. Isso quer dizer que aquele não esteja mais selecionado,
clica fora. E se você clicar, por exemplo, aqui no outro, aí estava selecionado aquele lá, acabou selecionando o outro. Se você quiser que selecione os dois ao mesmo tempo, eu selecionei esse. Quero selecionar o outro também. Se eu clicar aqui em cima, não vai dar porque o B está em cima do A. Mas para eu selecionar dois, eu mantenho a tecla Ctrl selecionada. Eu consigo selecionar mais que um. Deixo a tecla Ctrl selecionada, vem, seleciono um, consigo selecionar o outro, quantos eu quiser. Então, assim que eu consigo selecionar algum objeto. E para que serve selecionar algum objeto? Por exemplo, eu vou selecionar esse e vou mudar a cor dele. E para fazer isso, você vem aqui nesse outro menu. Esse menu que tem, além dos risquinhos, ele tem um círculo e um triângulo. Clica nele. Aí aqui, ó, nesse primeiro lugar, é cor e transparência. Você clica aqui, aí se você... ele está preto. Aí se você quer outra cor, por exemplo, vermelho, clica aqui. Aí ele ficou vermelho. Tá vendo que até a bolinha ali ficou vermelha. Aí você clica aqui fora, ou clica aqui de novo para esconder o menu, e ele está vermelho. Por que você não está vendo que ele está vermelho? Porque ele está escondido atrás do outro. Eu vou esconder o outro, aí apareceu que ele está vermelho. Então, para isso serve você marcar, você muda a cor, aí você muda qualquer coisa. Tem como mudar a cor, tem como mudar o tipo da linha. Aqui está a linha contínua, tem como você deixar a linha pontilhada. Eu vou esconder de novo o cara lá, a linha ficou pontilhada. Tem como você deixar a linha mais grossa, mais fina. O padrão dele é 5. Esse A aqui é o nome dele. Aqui, se você clicar, ó, estilo dos rótulos. Esse nome ele entende como um rótulo. Aí, se você quiser aqui, tá o nome dele. Aí tem o valor dele também. O valor dele é toda essa equação aqui. Se você quiser que seja o nome e o valor, o nome dele é A, né? E aqui o valor é toda essa expressão. Aí perceba que está um pouco ruim isso aqui, né? Está muito amontoado aqui com os números do eixo. Você pode clicar em cima. Desde que esteja lá na flechinha, você clica em cima e você muda a posição disso aqui. Para colocar numa posição melhor. Aí ele desmarcou, eu cliquei fora, ele já desmarcou, eu clico nele de novo para marcar. E eu não quero, eu quero só o nome. Então eu clico ali no nome. Ah, eu não quero nada, eu clico em esconder. Aí não aparece nada. E se você quiser mudar o nome, você deixa ele marcado, já está marcado, você clica aqui nessa roda dentada, esse símbolo aqui é uma roda dentada, que é das configurações. Aí está aqui, ó, nome. Eu quero colocar aqui, isso aí é a aceleração. O que era isso mesmo? Agora eu não lembro. Eu acho que isso era a aceleração na direção X, na direção horizontal. Acho que era isso. Então, a aceleração na direção horizontal é o A com o índice X, eu coloquei. Então, você coloca esse símbolo aqui, que é chamado underline, está do lado do botão do 0 aí no teclado. E um X. Aí aperta Enter. Aí ele mudou. O nome dele não é mais A, agora é A índice X. E se você quiser que apareça esse, clica aqui no nome, apareceu A índice X. Se você quiser que o nome seja aceleração, eu não acho que, não sei se ele vai aceitar o acento, vamos ver. Ele aceitou a aceleração. Alguns símbolos no nome ele não aceita. Mas vamos supor que você quer colocar um símbolo que ele não aceita aqui no nome. Eu acho que isso aqui ele não aceita, o parênteses. O parênteses ele não aceita.
E você quer justamente que apareça ali A de T. Então você vem aqui na legenda. Na legenda você pode colocar o que você quiser. Então eu quero colocar que seja AX de T. A índice X, que é a aceleração na direção horizontal, e esse T entre parênteses porque ela depende do tempo. E é porque eu quero que apareça isso. Aí aperta Enter. Aí está falando aqui, ó, exibir rótulo. Aí qual rótulo eu quero que apareça? Quero que apareça a legenda. Está aparecendo a legenda aqui. Se eu quiser que apareça o nome, eu clico ali no nome. Mesmo tendo essa legenda, posso querer que não apareça a legenda. Eu posso querer que apareça a legenda e o valor. Então aparece a legenda e o valor. Não sei porque ele não mostrou a legenda e o valor ali. Era para ele ter feito isso. Ah, apareceu a legenda e o valor. Aqui ele colocou o valor de uma outra forma. As coordenadas do ponto. A primeira coordenada é t e a segunda coordenada é 0. Aí, de acordo com o que você quer que ele coloque, ele escreve de uma forma diferente. E isso é padrão dele. Ele mostrou, demorou um pouco, mas ele mostrou. E agora eu quero só esconder, coloco aqui. Quero que apareça nome, coloco aqui. Então, isso aí é só para você ter uma ideia de como... Primeiro, você marca o objeto, clicando em cima dele, se você quiser, se só tem ele, ou se for difícil, se ele estiver embaixo de outro, numa posição ruim, você vem e marca por aqui, por essa lateral. Aqui, nessa coluna lateral, aqui aparecem todos os objetos que estão aqui no desenho. Por exemplo, se eu colocar um ponto 2, 3. Quando eu coloco só as coordenadas do ponto, ele já dá um nome automaticamente para o ponto, desenhou o ponto aqui. Então, uma forma de marcar é clicando em cima do objeto, aí desmarquei, clico fora, em lugar que não tem nenhum objeto, desmarca. Se eu quero marcar novamente o objeto, ao invés de clicar nele, eu posso clicar aqui no cantinho, em volta. Se eu clicar no centro, ele só mostra ou esconde. Se clica aqui nesse branco também, ele desmarca. Se eu clico ali, ele marca. Se eu quero apagar, eu clico em cima dele e aperto a tecla Delete. Ele apaga. Então, o meu correto aqui, vamos supor, o meu era 19, eu tinha feito errado com 10, aí eu fiz correto e ficou essas duas coisas um em cima do outro. Ficou ruim. Então, eu quero apagar esse aqui que não me interessa, que está errado. Então, eu clico em cima dele. Aqui não tem jeito de clicar lá direto, porque está um em cima do outro, então eu clico por aqui, em cima dele, e aperto a teclinha Delete. Apagou. Então, esses são os comandos mais básicos, né, que você precisa saber marcar um objeto. E sempre para fazer esses procedimentos de marcar, tem que estar aqui. Se tiver aqui, já não vai funcionar. Então, às vezes, você criou uma reta lá, fez um negócio, e daí depois você quer fazer algum procedimento desse que eu acabei de explicar, você tem que voltar aqui na flechinha e clicar em mover. Então, sempre para fazer esses procedimentos de mudar alguma configuração do objeto, de mudar a posição do objeto, de apagar o objeto, você precisa deixar aqui nessa opção da flechinha. Essas opções são em que você está trabalhando. Aqui você está trabalhando só em marcar e mover as coisas. Aqui você está trabalhando com, se você clicar aqui, você não vai marcar nada, você vai criar um ponto. Cada vez que você clica, você cria um ponto quando está marcado aqui no ponto. E aqui tem outras opções que eu vou explicar em outros vídeos. Aí se você vem aqui, é para criar reta. Então você clica aqui em reta, clica em um ponto, clica em outro ponto, você cria uma reta. Aí tem como fazer vetor também. Vetor. Então você clica em um ponto, clica em outro ponto, cria o vetor. Nos desenhos que eu faço, lá que eu crio o vetor, eu faço dessa forma. Uma das formas de fazer. Tem como fazer pela linha de comando aqui, digitando direto. Quem é o ponto inicial, quem é o ponto final. Tem várias formas de realizar os procedimentos. Então, o que eu quero focar é que você fez algum procedimento aqui, eu quero mudar a posição do ponto D.
Então, se você vem aqui e clica em cima, ele não vai mudar. Ele veio e criou um vetor, porque você está no lugar de criar vetor. Aí você criou um vetor que você não queria ter criado, você aperta Ctrl e Z. Ele desfaz o último procedimento que você fez. É o desfazer. Editar, desfazer, que a gente tem lá no Word, no Excel. Então, o que eu queria era mudar a posição do ponto D, não criar um novo vetor. Então, desfiz. E para conseguir mudar a posição do ponto D, eu tenho que clicar aqui na flechinha e clicar em mover. Agora, eu clico no ponto D, ó, e consigo, mudando a posição, mantendo clicado, né? Eu mudo a posição do ponto D. Então, esses são os comandos básicos, né? É o básico do básico do básico. Aí eu brinquei com o estudo, mas nada disso me interessa, só preciso desse gráfico. Então, eu venho, seguro, mantenho pressionada a tecla Ctrl, clico em cada um dos objetos que não me interessa. O que está pintadinho aqui está tudo marcado. Solto a tecla Ctrl e aperto a tecla Delete. Apagou tudo o que estava selecionado. E uma coisa muito importante é como salva isso. Então dá para você salvar isso online. Você cria uma conta. Então você fez isso aqui tudo, aí você vai fazer um novo. Aí você vai perder isso. Pode ser que você precise disso por algum motivo. Então você tem como salvar isso aqui. Você vem aqui no menu, clica em arquivo, e tem aqui, ó, gravar. Clique em gravar. Aí ele vai pedir para você entrar. Aqui você vai colocar a sua conta, a sua senha. Se você não tem uma conta e uma senha, você vai clicar em criar uma conta. Aí ele pede se você quiser usar uma conta do Google, uma conta do Facebook, aí você faz do jeito que você quiser. Seu nome de usuário, sua senha, né? E daí isso aqui é padrão. Creio que todo mundo já criou um e-mail, criou alguma coisa, já sabe como fazer. Você criou uma conta no Facebook. Então isso é padrão. Então você clica e faz o login. Depois você vai colocar aqui o seu nome de usuário, sua senha e clicar em entrar no sistema. Aí na hora que você quiser salvar, depois que você já entrou no sistema, já criou sua conta, entrou no sistema, você vai clicar aqui no arquivo, no menu de arquivo, na barra de menus. Aí aqui no arquivo, tem aqui, ó, gravar, no arquivo, gravar. É que às vezes nem sempre ele está aberto aqui, né? Por isso que eu falei clicar no arquivo. Aqui ele já está aberto o arquivo. Se você quiser mexer alguma coisa do editar, você clica aqui no editar. Aí ele abre o editar. Então, às vezes você vem aqui, o arquivo está fechado, porque ele está no editar. Então, você clica no arquivo, se não tiver aberto, e clica aqui em gravar. Aí você só vai pôr um nome. Nome que você quiser. Aceleração horizontal. Mapa, física 1, tarefa 2Z. Eu não coloco um nome tão grande assim e evito usar cedilha e asterisco nos nomes. Inclusive, eu tento evitar espaço também, porque às vezes um programa ou outro ele reclama disso, então eu evito. Mas aí ele aceita, que o GeoGebra aceita. Você pode colocar isso aí aqui, clique em gravar. Aí ele vai aparecer, ó, gravando. Quando está online, ele demora um pouco. No programa, ele é um pouquinho mais rápido. Aparece aqui embaixo, ó, gravado com sucesso. Aí, está gravado. Aí você quer acessar, né? Aí você quer fazer um outro gráfico. Então tá esse aqui, você quer fazer outro, não quer estragar esse. Então você vem aqui no menu, clica aqui em novo. Daí ele abre um novo. Se você não tiver salvo, ele vai reclamar, ele vai dizer para você, ó, você não quer salvar isso aí, você vai perder.
Mas se você já salvou, ele não vai falar nada, ele já vai abrir um novo. E aí você faz, já está aqui o campo de entrada, então não precisa exibir. Clica o comando aqui, digita o comando aqui para fazer o gráfico da velocidade, ele vai fazer o gráfico da velocidade para você. Aí você vai lá em gravar. Aí depois você quer abrir um que já está pronto. Então você vai aqui na barra de menus, assim que você abrir o GeoGebra, vem aqui em abrir. Aí ele vai mostrar aqui tudo que você tem feito. Eu tenho bastante coisinha feita aqui. Inclusive está faltando minhas coisas do... Ele não está mostrando tudo. Faltando mais coisas, tem as coisas do cálculo 2, tem bastante desenho que eu fiz aqui. Ih, será que ele apagou meus negócios? Ixi. Mas enfim. Aí você pega e clica no qual você quer. Em qual? No qual? Em qual? Não importa. Depois eu vejo qual que é o correto. Mas você clica naquele que você quer abrir. Então você clica 2 vezes. Espera um pouquinho, parece que carregando. E ele abre para você. Então esses são os comandos básicos. Assim, o básico do básico do básico. É o que praticamente sempre você acaba precisando utilizar. Em qualquer coisa que você for fazer no GeoGebra, quase sempre você precisa usar essas coisas que eu apresentei para vocês, essas ferramentas. Né, que é selecionar, fazer aparecer o campo de entrada para você digitar aqui, selecionar um objeto, apagar um objeto e alterar alguma configuração de algum objeto. E para mudar a posição de um objeto também, você faz por aqui, ó, nesse movimento. Aí a curva eu acho que ele não vai deixar você mudar a posição, porque você já deu a equação dela. Então ele não vai, a posição dela depende da equação. Então você não vai clicar nela que ela não vai mover. E se você clica aqui, ó, sem nada estar marcado, tá aqui no mover e clica aqui, ele muda a posição do gráfico aqui ó, em relação à tela. Então, isso é o essencial que você tem que saber do GeoGebra. Básico, do básico, do básico. Sabendo isso, você consegue fazer todo o resto que eu menciono lá nos demais vídeos. Aí depois eu vou fazer mais vídeos explicando, né, como faz aquela construção do item A da tarefa 1, que tem aquele monte de vetor, tal, aquele monte de negócio, vai dar um trabalho enorme, mas é bem legal. E daí dá para fazer com uma certa escala. Então, aqueles vetores lá, um em relação ao outro, pelo menos os de uma mesma natureza, por exemplo, as forças, estão em escala. O tamanho da flechinha tem a ver com o módulo do vetor. Está bem razoavelmente preciso. Está bem feito, bem realista, digamos assim. Mas para fazer dá um trabalhão. Mas eu vou ensinar vocês para que vocês possam fazer. Vou ensinar também vocês fazerem como faz aquele simuladorzinho que a gente fez do lançamento oblíquo do item da tarefa 2. Dá um trabalhinho também, mas é legal praticar isso aí para aprender a usar o programa para quando precisar. Isso aí é tudo que precisar desenhar depois, que envolve alguma geometria, vai ser muito útil. Precisar desenhar um gráfico, já vem direto no GeoGebra. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós e a todas as pessoas, a todos os seres, e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.